Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos conversar sobre o pensamento de Albert Camus, o filósofo que trata de vários temas, mas teremos aqui como os principais a questão da falta de sentido na existência, a revolta do homem contra essa falta de sentido, por que o suicídio não é uma solução e quais são as saídas possíveis para esses modelos de existência. Então, antes de mais nada, vamos conhecer um pouquinho mais da vida do Albert Camus. Logo em seguida, vamos compreender o pensamento do filósofo de hoje e vamos fazer aquele movimento de pensar o já pensado pensando, ou seja, vamos compreender o que o filósofo diz, ver se isso tem um sentido ou não e como que a gente pensa criticamente esse debate que ele traz para a gente. Então, para início de conversa, o Albert Camus ele nasce na Argélia em 1913. Ele perde o pai um ano após o seu nascimento na Primeira Guerra Mundial. Foi criado na pobreza pela mãe, estudou filosofia na Universidade de Argel, sofre crises de tuberculose que irão acompanhar durante toda a vida. Aos 25 anos, ele se muda para a França, une-se ao Partido Comunista, mas posteriormente é expulso. Durante a Segunda Guerra Mundial faz parte da resistência francesa, editando um jornal clandestino. Teve amizade com Sartre, todavia, posteriormente eles rompem as relações. Camus escreve diversas peças, romances e ensaios. Em 1957, ele recebe o Prêmio Nobel de Literatura. Morre aos 46 anos em um acidente de carro, e o que a gente pode destacar aqui das suas obras, que são vastas e interessantíssimas, a gente pode falar do Mito de Sísifo, de 1942. Essas obras aqui são as principais para a gente entender o pensamento e a filosofia dele. O Estrangeiro, de 1942, A Peste, de 1947, O Homem Revoltado, de 1951 e A Queda, de 1956, tá certo? Então, pessoal, a gente compreendeu um pouquinho aqui da biografia do Camus. Eu acho que vale a gente ressaltar que ele nasce no cenário de guerra, ele perde o pai, ele nasce na guerra acontecendo, um ano depois ele perde o pai na guerra, ele vai vivenciar a pobreza ali na Argélia, que era uma colônia, né, de outros países. Ele então tem essa vida muito pobre ali com a mãe dele. Eu tenho notado o quanto que a maneira como os pensadores geralmente vivem esses momentos da vida marcam, de certa forma, um pouco a visão que eles vão ter. Então, em Camila, a gente nota uma vida muito sofrida, uma vida cheia de coisas básicas, do essencial para conseguir sobreviver. Depois tem a crise de tuberculose, que é um mal que afeta muitas das pessoas nesse período. Aqui na literatura brasileira mesmo, a gente teve muitos escritores que morreram, nos deixaram cedo devido à tuberculose. Nesse cenário de Segunda Guerra ali, que depois inicia essa Guerra Fria, então o Camus ele está nessas nuances aqui existenciais, mas apesar de todas essas dificuldades, a gente vê o talento, sobretudo da escrita e do pensamento nas suas obras. Uma delas vai ganhar o Prêmio Nobel e as demais são interessantíssimas para a gente pensar vários aspectos da existência. Então, já que a gente conheceu um pouquinho da vida do Camus, né, vamos ao seu pensamento. Para o Camus, pessoal, ele parte de uma reflexão sobre o ser humano. E o ser humano, para ele, é um ser consciente. Consequentemente, não consegue viver a sua vida como se ela não tivesse sentido. Entretanto, não existe sentido no universo, apenas nossa mente que deseja tê-lo. Portanto, nossa mente busca propósito em todo lugar, mesmo ele não existindo. Então, o Camus ele traz um pouco aqui da gente, do que ele vai chamar ali de não sei se a palavra natureza é melhor, mas do que é esse ser humano que mentalmente busca sentido em tudo que faz, mas ele vive numa realidade que é vazia de sentido. Então, esse contraste mexe sempre com o ser humano. Em tudo ele emprega um pouco de sentido, mesmo não tendo sentido nenhum. A mente busca o tempo todo dar significado e sentido para as coisas, mas ele é inexistente. Adotando então a perspectiva de que a vida não tem um sentido, Camus vincula o mito de Sísifo à condição humana. Sísifo foi um rei grego que, ao perder o apoio dos deuses, é condenado. Sua vida torna-se rolar uma pedra até o cume de uma montanha para depois vê-la cair. Daí, novamente, ele continua sua tarefa eterna. Assim, o mito de Sísifo reflete a vida humana, ou seja, viver é realizar tarefas que empregamos sentido, mas no fundo elas não carregam nenhum propósito. Ou seja, o Sísifo era um rei grego, ele vai sofrer ali
devido a algumas das suas ações, consequências dos deuses, e o seu castigo vai ser, durante toda a eternidade, rolar uma pedra até o cume, e quando ela chega no cume, ela cai. Ou seja, o Sísifo, ele emprega certo sentido, ele quer ter um sentido de quando ele quer aquela pedra chegar lá em cima, ele vai ter cumprido o seu propósito, mas ela só cai do outro lado, ela não tem nenhum propósito. A vida humana, segundo Camus, é da mesma maneira. Além disso, outro ponto que o autor chama atenção é sobre o absurdo, definido como sentimento que experienciamos ao perceber a falta de sentido na vida. Dito de outro modo, é a contradição entre a nossa mente, que busca sentido, e a realidade, que não tem propósito. Desse modo, Camus explora essa aporia da vida como aquilo que torna possível viver a vida plenamente. Isto é, reconhecer que a vida é sem sentido e absurda. Logo, podemos nos revoltar e vivermos livremente. Então, como que surge a revolta aqui para o Camus? A revolta surge dessa contradição de uma mente que o tempo todo busca sentido em tudo que faz, mas busca sentido numa realidade que não detém sentido nenhum. Então, o ser humano ele se revolta com essa realidade. Como eu posso desejar sentido e o sentido não existir? Dessa revolta, então, para o filósofo, nós vamos nos deparar com o absurdo. Ou seja, a vida é absurda. Podemos buscar uma saída na religião, no suicídio ou na revolta. A religião pode colocar um sentido em um mundo que parece uma... A religião ela coloca sentido num outro mundo e isso nos coloca como uma aposta fraca, porque a mente não se realiza aqui, sempre no além. O suicídio, grande questão que a filosofia deveria tomar, segundo Albert Camus, não é uma opção, pois negaria a própria condição da vida humana. Diante do conflito insolúvel da vida, essa seria somente uma tentativa equivocada de solução. O pensador defende que o suicídio, como resolução do absurdo, seria uma derrota, uma negação da própria existência do homem. Então resta a revolta como saída. Então, para o filósofo, diante desse absurdo que é existir, diante dessa revolta de uma mente que o tempo todo busca sentido, mesmo a realidade não detendo, a gente tem três saídas. A primeira é religiosa, só que a religião ela emprega sentido num mundo em que a gente não consegue vivenciá-lo no aqui e agora, é uma esperança em um futuro. Então, é uma coisa que pode trazer um sentido, mas não traz esse sentido direto e aqui e agora na nossa existência. É sempre um para além. O suicídio não é uma opção porque ele nega aquilo que é próprio da vida. Então, seria negar a própria condição do homem. Portanto, resta a revolta como saída para esse drama, para essa tragicidade que é a existência de buscar sentido mesmo ele não existir. O homem revoltado então para Camus é aquele que aceita o absurdo da vida e da morte, vê na existência o cômico e o sublime. Nessa perspectiva, tal como Sísifo, o homem compreende a falta de sentido na vida, mas mesmo assim caminha e continua de pé. A revolta faz o homem viver o cume, ou seja, da futilidade e da desesperança dos esforços, tal como é o Sísifo ali, o homem ele vive a sua existência. Nas palavras do filósofo, devemos imaginar Sísifo feliz, pois ser consciente da própria vida num grau máximo significa viver no grau máximo. Ou seja, essa revolta que a gente tem, esse homem revoltado que não vê sentido em nada, deve fazer tal como Sísifo faz. Mesmo a gente observando que a gente não tem um sentido, não tem um propósito maior, a gente segue a existência, a gente segue vivendo como se aquele instante conseguisse apaziguar a própria existência. No caso do Sísifo, não tem nenhum propósito dele levar aquela pedra, mas aquela pedra faz o caminhar. Do mesmo modo, nós devemos fazer. Então, pessoal, finalizamos aqui a aula sobre Albert Camus. Leiam um resuminho aqui embaixo. Lembrando sempre que o nosso curso ele é mais introdutório à filosofia, então nós não vamos aprofundar muito em algumas obras, em alguns conceitos, mas trazemos aqui uma visão geral do pensamento do filósofo e nisso nós notamos um pouquinho ali da sua vida, sobretudo da sua vida difícil inicial, mas que pela escrita, pela arte ali ele consegue ganhar o seu prêmio Nobel de Literatura e deixa várias obras para a gente. Dentro dessa obra, a gente destaca ali então essa condição humana de uma mente que o tempo todo busca sentido mesmo ele não existindo na realidade. Dessa contradição,
o Camus chama o mito de Sísifo para a gente dialogar, e daí ele vai tirar várias reflexões. E dessas reflexões, a principal é: o mito de Sísifo, ele traz essa condição humana de o tempo todo buscar um propósito, mesmo não ter um propósito no ele rolar a pedra lá por cima. E qual que é a saída, então, para essa tragicidade da existência que busca sentido no mundo onde ele não existe? 3 opções. A vida religiosa, mas como ela não se efetiva aqui, ela parece uma coisa fraca de se apostar. A segunda opção que ele nos apresenta é o suicídio, mas o suicídio não é algo que deve ser aceito porque ele nega a própria condição do existir do ser humano. E o terceiro e último ponto que ele abraça é a revolta. O homem revoltado é aquele que se revolta contra a falta de sentido na vida, mas mesmo compreendendo essa falta de sentido, ele compreende o apogeu da vida, que é compreender a vida na sua máxima possibilidade, e mesmo assim ele caminha, tal como Sísifo faz. Ou seja, mesmo não ter sentido, a caminhada ela parece fazer com que a gente continue a existir. Obrigado pela atenção de vocês, deixem aqui nos comentários dúvidas, críticas e sugestões. Concordam com Camus ou não? Ousemos pensar e seguimos nessa caminhada filosófica. Grande abraço a todos, até a próxima oportunidade.